Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio do USCast e hoje com duas peças extremamente importantes para nós da US Travel, a Andresa e a Bia. E aí, gente, como vocês estão? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Bia. Eu sou Dá a pra Andresa. identificar. Elas estão um pouquinho nervosas porque elas nunca falaram, né? Vocês estão sempre Sim. por trás das Das câmeras, câmeras. movendo a US Os Travel. bastidores, né? Aham. Eu queria saber um pouquinho, primeiro, da onde vocês são, da parte financeira, operacional, como é que tá dividida a função de vocês. E depois entender um pouquinho como é que vocês entraram para nossa família. Sim. Ok. Quer começar, Deza? Começa. Posso começar. Eu entrei na UES em 2018. Uhum. Eu já sou da área financeira há bastante tempo, né? Alguns anos. Mas entrar na UES, para mim, foi desafiador porque é turismo. Eu não tinha trabalhado no turismo. Nunca Então, tinha nem Não. pensado nisso. Não, leitura de voo? Nunca ouvi falar nisso. Só pegava o avião, pronto. Aham. E mesmo sendo da parte financeira, a gente precisa ter um entendimento, né? Do que é o turismo de verdade. E aí, para mim, foi bem desafiador. Mas eu gosto de aprender. Eu procuro prestar atenção em todos os departamentos para que eu tenha esse conhecimento, né? Sim. Mesmo que eu seja da área financeira. E aí, eu fui aprendendo. Gostei bastante. Estou aí até hoje, né? E querendo ou não, a parte financeira tá em tudo, né? É extremamente importante. engloba tudo, É. praticamente, da empresa. Hoje a gente tem uma equipe lá muito boa da área financeira, né? A gente conseguiu desenvolver outros departamentos dentro de departamentos e tá evoluindo. Estamos evoluindo bastante. Ai, que coisa boa. E a Bia, em qual que é a sua parte? Eu sou agora do operacional, né? É um tanto... Desafiador? É um tanto desafiador, mas eu comecei junto com a Andresa no financeiro, né? O meu primeiro contato na US Travel foi no financeiro mesmo. A gente trabalhou juntas durante um período considerável. Mas agora eu estou no operacional. O que você está achando do operacional? O operacional, eu faço das palavras da Andresa as minhas, porque eu também não tinha muito conhecimento em relação à área do turismo, né? Também nunca tinha tocado nisso? Não. Aham. Eu nunca tive envolvimento. Na verdade, eu sou formada em RH. E aí, eu já trabalhei durante 3 anos e meio numa parte mais financeira, mas, no caso, num banco, sim. né? Então, eu trabalhei dentro da minha área, no banco, nesse período. E eu nunca tinha me envolvido com alguma outra área. E o turismo, principalmente, porque, igual a Andresa falou também, eu não tinha conhecimento. Leitura de voo, assim, amplos destinos, roteiro, nada disso eu tinha... um conhecimento, né? Agora eu tô no operacional e a gente vai falando um pouquinho mais daqui pra meio frente. doido você mudar realmente do financeiro. Foi, você- da água pro vinho mesmo, assim, totalmente. literalmente. Foi. Que legal, a vida te levando para lugares que você não imaginava. Sim, Muito legal. sim. Eu queria saber como é que vocês entraram na US, como vocês conheceram a US Travel. Há quanto tempo atrás também, né? Que a Andresa, Sim. pelo menos 7 anos com a gente já. Então, eu não conhecia a US Travel. Eu me desliguei de uma empresa que eu trabalhei há 11 anos, porque os mantenedores foram para fora do Brasil. E aí, uma amiga falou assim, Andresa, vou enviar o seu currículo. Meu irmão vai levar o seu currículo. Aí, eu recebi uma mensagem no sábado da Rebeca, que é a mantenedora da US também. E aí, ela me mandou uma mensagem se eu gostaria de fazer uma entrevista. Eu não me lembrava que eu tinha entregue, enfim. Fiz a entrevista e... Foi mesmo sem saber que você Fui. tinha levado ou não? Sim, era a minha área financeira. Falei, vou, né? Aí fiz a entrevista com eles e fiquei. Tô aí Gostou até desde hoje. primeira? Gostei. Entrou na área Foi financeira. desafiador, né? Eu imagino. Eu expliquei, imagino, porque o turismo não é só ser financeiro. Porque quando você atende o cliente, ele não vai falar com você somente só sobre boleto. Ele vai te fazer várias perguntas. E você precisa se desenrolar ali com ele, né? E aí é isso, eu tive que entender o turismo. Sim. Pra Querendo poder... ou não, é um produto que nós da US Travel trabalhamos que é um pouquinho diferente. Isso, Viagem, mexer com viagem é isso. difícil. E as pessoas não conseguem, às vezes, É o sonho das entender, pessoas, né? Mexe com o E sonho é isso. algo muito mais intenso, né? Pra é gente lidar emocional, ali não é só no racional. atendimento. Nós vivenciamos isso.
mensalmente, porque a gente tem um contato muito grande com o cliente. Ele fecha o pacote, ele demora um tempo considerado aí de 12 meses para embarcar. E a gente tem um contato com ele, assim, mensal. Sim. Não é só o envio do boleto, só uma cobrança. É o sonho dele. Cria mais uma relação, né? Cria uma relação. sim. A gente legal. cria uma relação com o cliente. A Andresa já Do teve- início do contrato Até o ao final. embarque. A Andresa já teve uma história que ela conta pra gente sempre. Que teve um cliente que queria conhecer ela, tipo, sério? no aeroporto. Que legal. Andresa! Vem no aeroporto. Vem, Andresa, quero te conhecer e tudo Legal, dá mais. E uma a gente só soube aquecidinha no depois, né? coração. Mas é legal, porque legal. eles lembram da gente, né? Eles identificam. Eu fiquei Cria também. laço. Eu fiquei também bastante tempo no financeiro e é realmente isso. Eles criam um contato com a gente. Ai, Bia, eles atendem, falam com você de uma forma mais íntima, assim. Eles conversam com a gente um pouco mais aberto, né? Depois de um Sim. tempo. O atendimento é bem legal Querendo por ou não, conta vocês disso. estão participando do sonho da pessoa. né? Isso Sim, aí. Muito legal, é muito especial isso. Muito especial. Muito legal, muito legal. Eu também não conhecia o S. Aham. E, assim, a minha família é toda cristã, né? Sim. Então, eu sempre tive contato com a igreja, Sim. né? Eu sou de um berço evangélico, então... minha família sempre teve esse meio religioso, né? Ir pra igreja, conhecer a palavra de Deus, né? Tudo isso. Então, eu sempre tive muito em mente a história bíblica, né? A história de Jesus, os pontos e tudo mais. Então, de uma forma, assim, né? Interna, eu conhecia um pouco. Mas, de fato, agências que faziam esse tipo de sonho se tornarem realidade, eu nunca tinha conhecido. Então, a West Travel veio de uma forma, assim, no meu caso, foi de uma forma totalmente inesperado. Porque a minha história eu trabalhava no banco, né? Dentro de uma empresa grande, considerada. E o que acontece? Veio a pandemia. E aí, nesse meio tempo, houve bastante cortes. A gente trabalhava muito bem em equipe, mas houve cortes e aí eles acabaram cortando uma parte da empresa nessa leva. E, infelizmente, no RH, a gente sempre trabalha com bastante pessoas e aí acabaram me cortando. A gente primeiro ficou home, a gente ficou aí uns 2 meses e alguma coisinha home office, para eles tentarem dar um jeito de segurar a gente o máximo que eles conseguiriam. E no final, eles não conseguiram segurar todo mundo. Então, a gente ficou... eles acabaram mandando a gente embora e tudo mais. E eu fiquei durante um ano e pouquinho desempregada. E aí, nesse meio tempo, é uma história bem curiosa. Porque nesse meio tempo, a gente... conversando na igreja ali, né? E aí, eu tenho uma pessoa... que sabia que eu estava desempregada. E aí, essa pessoa me pediu o meu currículo. E aí, essa pessoa mandou o meu currículo pra Andresa. Olha, Deus também foi mais ou menos. Foi. E o mais curioso disso é que a Andresa... Eu já conheci a Andresa de uma outra época. Que louco! Pequenininha. Porque a filha dela, uma das filhas dela, a mais velha, a Isabela... Ela estudou comigo numa época. Ai, que legal! Sim. E aí, eu já fui pra casa da Andresa. Eu já fiz trabalho de escola com a filha dela numa época. E a gente, assim, de uma forma discreta, a gente já se conhecia por trás da situação. Mas fazia muito tempo que a gente não se via. Eu não sabia disso. A gente não se via. Fazia muito... Nem a Isabela, fazia muito tempo que eu não via a filha dela também. Então, a gente não teve mais contato. E aí, num belo dia, o Natan... Ele me chamou e falou, Bia, me passa seu currículo, eu tenho uma pessoa que ela tá procurando pessoas, é freelance, mas é uma pessoa, gente boa, tal. Manda pra mim que eu vou mandar pra ela. E aí foi quando a Andresa ele mandou pra Andresa, a Andresa me chamou. Só que nesse meio tempo, fala, Deza. Quando chegou pra ela vai explicar. Chegou o currículo, eu tava selecionando, né? Inclusive, foi a Rebeca que me pediu, Andresa, eu tô precisando de 5 pessoas, me ajuda. Falei, sim, Rebeca, vamos conseguir nesse fim de semana. Consegui uns currículos, tô selecionando. Aí, em casa, eu falei assim,
tem uma pessoa aqui, Beatriz Vicente, me chamou a atenção o currículo dela, nova, formada, né? Era o que a gente estava procurando ali. Tinha uma competência que a gente precisava. Aí, minha filha, Beatriz Vicente, esse nome, mãe, não me é estranho. Eu acho que é a Bia que estudou comigo. Falei, será? Aí... Por fim, era. Aí eu falei, então eu vou chamar, porque assim, eu vou ficar mais tranquila. Falei, Rebeca, é uma pessoa que eu conheci pequenininha, então vamos testar. Aí ela foi trabalhar com a Rebeca. Foi. Meu Deus. E aí que começou a história da Crescendo na Fé, porque eu trabalhava inicialmente para eles, né? Sim. Eu tinha contado com o pastor César e a Vanessa na época ali no presencial, mas o meu trabalho era diretamente com a Rebeca. Então O que você fazia pra Rebeca? Então, eu fazia atendimento ao cliente, né? Eles faziam lançamentos de cursos. Sim. E aí, eu fazia uma parte também, assim, financeira. Eu ajudava um pouco ela. E aí, era mais um contato de atendimento mesmo. Então, eu trabalhava diretamente com a Rebeca. Nossa. No ambiente ali, eu estava com o pessoal da Crescendo na Fé, mas eu trabalhava diretamente com a Rebeca. Era meio que... E eu não conhecia ainda o Estrável. Não tinha conhecimento que legal, ainda. Eu não sabia, você era meio que o bracinho da minha mãe. Sim, eu tava ali conversando com ela, aconteciam os pagamentos, eu ia ali atualizando ela, mandava quem tava pendente, coisa assim do tipo. E a gente ia conversando ali no dia a dia, mas depois de um tempinho, a gente ficou com... O serviço reduziu um pouquinho, e eu não conhecia o S ainda. E aí, teve um dia que ela chamou, olha, Bia, eu quero conversar com você. A gente vai encerrar as atividades lá, e aí eu gostaria de que você participasse, continuasse, iniciassem com a gente na US Travel. E aí, a partir deste momento, com a oportunidade que a Rebeca me deu, a partir daquele momento, Você aceitou? fui direto pra US. Que legal. E aí começou toda a história, né, Deza? Aí começou toda a história e a gente se desenvolveu. Eu fui trabalhar com a Andresa, né? Porque a Andresa era do financeiro. A Andresa me puxou pro departamento dela. A partir daquele momento, eu comecei a ter ali uma gestão da Andresa. Sim. E aí, a partir do momento ali, a gente começou a entender mais como funcionava o departamento financeiro, como era o contato com o cliente, cobrança. Isso. Tudo isso. E, assim, o que eu mais busquei dentro do nosso departamento foi... Precisamos aprender, independentemente se é o nosso trabalho, se é o financeiro, se é o que a gente precisa entregar. É porque isso, hoje ela está no operacional. Eu julgo algo muito diferente. Totalmente, Eu gosto mais dessa parte operacional da... Eu julgo muito negócio. diferente. E assim, é um desafio grande para ela, mas eu acredito que ela já buscou aí os meios de fazer acontecer. De fazer acontecer, né? Isso. Então, aí, eu fiquei bastante tempo com a Andresa, a gente se desenvolveu, eu me desenvolvi muito bem com ela. Quantos anos você tinha quando começou? Quando eu comecei, eu acho que eu tinha 20... Bebê. Eu acho que eu tinha 22 ou 23. Nossa. Agora eu já vou fazer 26 esse ano. Ah, já tá bastante tempo, gente. Já tô um tempo considerado. E aí, a gente começou a se desenvolver ali no financeiro. Ela me ensinou tudo. Porque, apesar de eu ter um contato inicial com o financeiro, eu trabalhava mais com processo seletivo. Então, a minha parte era mais RH. Sim. Então, também foi um desafio para mim ali inicialmente, mas a Andresa me ajudou bastante. A gente trabalhou juntas, assim, muito bem. Foi assim, muito significativo para o meu processo ali na US. Ela me mostrou mais sobre o foco mesmo da empresa, viagens na Terra Santa. Ela foi me fazendo ampliar, mas o que era a missão da empresa, qual era o foco, e esses detalhes que são importantes, né? Pra gente poder engrenar ali. Isso mesmo. Então, ela foi me dando esse puxão para eu entrar de cabeça mesmo e entender qual que era o objetivo da empresa, né? Aí, a partir deste momento, a gente conheceu um pouquinho mais sobre o turismo, né? Foi a partir deste ponto. Então, até hoje, agora no turismo. Isso, agora eu tô um pouco mais literalmente, né? Porque aí, agora no operacional,
já amplificou um pouco mais esse meu lado, né? Eu demorei um pouquinho para poder vir pro operacional. Ela foi resistente um pouco. Foi. Eu imagino que deve ser muito trabalho. Ficar vendo hotel, né? Ficar vendo hotel, viagem, passeio. O meu caso era medo mesmo, porque, como eu falei, da água pro vinho, literalmente. É muito diferente. É muito diferente. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de operação, assim. Eu não conhecia nada. E aí... Eu acho que o que mudou um pouco também a visão... A nossa viagem para Israel, né? Foi. Pra quem não sabe, a OS fez uma viagem com todos os nossos funcionários, né? Isso. Sim. Nossos bracinhos da OS para Israel, para conhecerem o nosso produto. Isso. Sim, e a foi gente muito teve legal. uma visão... nós fomos os clientes, Na prática, né? isso na aí. prática, isso. E aí a gente conseguiu entender o que o cliente passa na viagem, as dificuldades que eles poderiam ter, e a gente tem que evitar alguns tipos de situações. Então, a viagem pra gente foi assim, uma chave, né, Bia? Isso, virou a chave. Virou a chave, Isso. porque deu pra entender muito melhor. A Bia voltou e voltou. Voltei e já fui direto pro Lá operacional. que virou a chavinha que você falou, Foi. tá bom, quero. Foi isso. O Danilo precisou, né? E aí que entra a história por parte do Danilo, né? Porque Coitado, daí eu tinha contato primeiro com a Rebeca, né? Depois com a Andresa, direto. E aí, agora, eu tenho um contato direto com o Danilo, né? Que também é uma peça muito especial pra gente, né? Na empresa, o dono. Então, também foi uma subida de nível também. Porque daí, você vê ali a ideia, o que realmente é importante, qual é a essência das coisas, o que ele preza realmente... para que as coisas aconteçam com a identidade da US, né? Então, é legal também isso. E aí, a partir deste momento que a gente começou a ter esse contato com o operacional, que aí o Danilo... E toda essa parte... Desculpa te Não, interromper. E toda essa parte operacional, pelo menos pelo que eu vejo o Danilo fazendo, realmente é tudo muito pensado com carinho. Sim. Tipo, desde o momento do aeroporto, onde... Não sei se isso entra na parte operacional, de dar os kits pra chegar lá, entregar tudo bonitinho pra ir no aeroporto, ver o ônibus, daí... Tudo tá interligado. Tudo tá interligado. Tudo tem que interligado. tá certinho. Porque... Tudo alinhado. Pra que chegue no fim do objetivo... Todos esses detalhezinhos precisam estar no sistema perfeito. certinho. Isso. Tem que isso estar mesmo. redondo. Tem que estar redondo. Trabalhinho de formiguinha, né? Isso. Como minha mãe diz. Isso mesmo. Isso mesmo. E, Andresa, você falou que você tava na US já no momento de pandemia. Queria saber o que passou na sua cabeça. Tipo, fechou, trabalha com turismo, o que vai acontecer? É isso aí. 2020 veio, né, pra gente a surpresa da pandemia. E aí sentamos para entender o processo que ia acontecer. Aí o Danilo falou, Andresa, vamos usar o que a gente pode, né? Dentro das leis. E vamos segurar todo mundo. Não demitimos ninguém. Ninguém, né? Ninguém. Todos permaneceram na US Travel, alguns home office com redução de horário, outros suspenso, mas sendo remunerado pelo que a lei... Não tinha o que fazer, né? Não, mas mantemos. A gente manteve ali todo mundo. Os clientes que se manteve, a gente foi trabalhando, os clientes. E, assim, a credibilidade que a US Travel passa, né? Não só para os colaboradores, como para os clientes. Sim. Né? Sim. E não foi uma fase fácil, porque é turismo. Fechou o mundo Fechou inteiro. o mundo. O nosso carro-chefe é a Terra Santa. Então... O que a gente faz? Não faz nada. Então, aí precisou pensar, repensar. Mas estamos aí, sobrevivemos, graças Glória a Deus. Em 2021, meados de fevereiro, março, as coisas foram melhorando. As viagens foram começando a acontecer para Dubai, só a Emirates voava. E aí, a gente aproveitou. Se entregou de cabeça e deu certo. Só no comecinho que deu uma sensação Deu uma sensação de insegurança, né? É o novo, né? O novo assim, para um momento assim tão que ninguém sabe delicado. Que vai acontecer. Foi uma sensação de insegurança, mas deu certo. Deu certo. Graças a Deus. E
vocês falaram antes, né, sobre a viagem da US. Eu queria saber o que vocês sentiram como clientes US Travel. Como é que foi toda essa experiência? O que vocês mais gostaram de sentir lá? Ai, é difícil. É difícil porque é algo que a gente não imagina acontecer. Eu, no meu caso, eu não imaginava que aconteceria, igual eu te falei antes. A minha família tem esse berço evangélico. Então, querendo ou não, de uma forma ali interna, a gente tem os resquícios, né? Ali dos locais, enfim. Só fica na cabeça, Fica na cabeça, isso. Então, a gente tem ali um sentimento a mais. Quando a gente tá, né? Então, quando o Danilo deu a notícia que a gente soube... Eu soube... Você tava em férias. Eu tava de férias. E, assim, foi um retorno... A notícia foi incrível, foi sensacional. Quem não tem passaporte, precisa tirar Por favor, corra, faça Pior que o meu pai, assim, passaporte. tem que ter passaporte porque aparece uma oportunidade do nada. Sim, exatamente. Aí eu mandei mensagem pra Bia, você precisa. Meu Deus! Agora? Que isso, gente? Foi algo assim, foi algo surpreendente. O primeiro impacto foi a notícia, né? Que foi um acontecimento. Então, A ficha não caía. A ficha não caía. A gente, no dia do embarque, meu Deus, a gente tá indo viajar. Não, a gente tá indo pra Israel, a gente tá indo pra Dubai. Então, nossa, foi muito incrível. Nós fizemos um roteiro completo, foi né? completo. Completíssimo. Nosso roteiro foi completo, assim. Dubai, Egito e Israel. Passou pelo... E Jordânia. Jordânia, a gente passou por Jordânia. Passou foi, pelo roteiro foi. Travel real. Sim, foi. Aproveitamos muito. O melhor da Muito US. conhecimento. Tivemos, assim, os nossos guias já são bons. Não, foi com o Biratã Mas- também, né? Foi, O Biratã e da Madalena. E Madalena. Foi. E aí, assim, Um não tanto tem especial. como não aprender, não entender o que o cliente passa e o que ele precisa na viagem, né? O que ele sente, porque a emoção de chegar ali já é um marco. Sim. E aí, quando você chega, primeiro você se deslumbra, né? Por exemplo, o nosso roteiro chegando em Dubai, a gente se deslumbrou outro mundo. totalmente, assim. Foi algo, assim, surreal. E aí, depois, vai se intensifificando mais com o roteiro. Porque daí, a gente vai passando pelo Egito, a gente conhece ali o Subimos o berço Sinai. da civilização. As duas subiram o Sinai? Subimos o Isso, Sinai. uma experiência que eu ainda nunca gente, tive. Nossa, foi, assim, incrível. Experiência única. Para todos os clientes da US Travel que estarão no Egito, subam o Sinai. Se você puder, mas pelo menos uma suba. vez na vida tem que subir. Sim, isso. sim. É uma experiência, assim, marcante, né, Deisa? Foi Espiritual. única. É um desafio também físico. Não, porque quanto tempo de caminhada até o topo do Monte Então, Foram eu coloquei no relógio, né? Foram 6 km e 6. 400, mas deu em torno quantas no total, horas, Bia? acho que para subir foram o quê? Foram 3 Acho que deu 3 horas. 3 e para descer Umas duas duas e pouquinho. Meu Deus, 5 horas. de 5 e caminhada. pouco. Tem Acho que que ter fechou força. Foi em umas 6, três e pouquinho pra subir, porque tá muito escuro, né? Na madrugada. Pra descer mais rápido. E tinha um outro porque grupo você tem também. visão. Tinha um outro grupo também, né? Que aí sobe mais de um grupo, por vezes. Aí tinha um outro grupo com a gente. E aí verdade. tinha algum senhor... Tinha um senhor, uma então senhorinha a gente lá. subiu um pouco então... mais Não devagar. subiram de camelo nenhum momento. Não. Nenhum trecho. Não. A gente trecho. viu bastante gente subindo, né, de camelo, mas a gente preferiu sentir mesmo a adrenalina total. Meu Deus. Não, tem que ter força. Foi. Eu ainda não fiz isso. Não sei nem se eu vou fazer, você acredita? Sério? Eu acho que eu sou meio mortinha pra... Faz um ano da nossa viagem, né? Foi. Um ano. Fez um ano da Fez nossa um ano viagem. da nossa viagem. A gente estaria, acho que, em Israel agora. Ano passado. Israel. Onde Isso. foi o melhor lugar que vocês pisaram lá? Onde sentiram mais emoção? Eu acho sou que eu senti em católica. Eu sou Mas- católica e aí eu não consegui me conter muito a minha emoção no Santo Sepulcro. Pra mim ali foi muito, Não, lindo. muito forte. Aham. Ali pra mim foi bastante forte. Sim. Não, e é bom que tava vazio, daí sim conseguia... Não, isso Então é o ali, melhor. mais Isso é o ali melhor. pra mim o foi melhor. bem... Foi um bem- presente. Foi. um presente, foi um presente. Pra mim também. Chegando no Egito, é aquela parte mais histórica também, Muito ali, legal da a história do Egito, civilização. Ver a pirâmide. Isso, a Muito pirâmide. legal. Meu, surreal. E aí depois, eu acho que é um combo de sentimentos.
Depois, no final, vem a Terra Santa mesmo, né? Que aí a gente chega em Israel. Nossa, muito bom. O ar de Israel já é diferente. Nossa, muito bom. Muito legal. O legal foi os comentários que a gente recebia. Eu quero trabalhar na sua empresa. Como que eu faço? Vou mandar meu currículo. Vou ganhar viagem. Eu falei, gente, calma. Não é assim, tem que merecer. Tem um critério, Tem um calma. critério. Mas foi muito, muito marcante. Mas eu acho que o mais marcante mesmo, pra mim, foi Israel. Por inteira. Israel por inteira, de ponta a ponta. Mas quando a gente chegou no Jardim do Túmulo também, no Getsemane. Lindo. No Getsemane também, eu acho que são pontos que São pontos marcam marcam, muito, sim. por conta da história, né? Ali, a parte final, onde Jesus Fazer chorou, toda a sofreu, caminhada, eu a acho- caminhada da Via Dolorosa. Meu, muito Nossa, bonita a caminhada da Vila Dolorosa também. muito, muito marcante mesmo. Eu acho que essa parte é... Apesar do deslumbre inicial em Dubai... Não, mas não acho que superou, não superou o que a supera. gente Não vive em supera. Israel, não É supera. muito legal. Caminhar à noite no Muro das Lamentações também, por dentro do muro, muito legal. nós Sim, fomos. a gente- então, nós tipo, fomos por dentro. muito Verdade. legal aquele É passeio. muito legal. E é bem movimentado, né? Eles Eu sabia frequentam... que tinha lá. Então, Ah, tá. Por baixo do muro. Isso, Lá no é. muro é muito frequentado, isso. Quando a gente foi, tava tendo uma festa judia, né? É, eu acho tinha um que... monte de judeu pulando lá no muro, Isso, cantando. eles estavam festejando alguma coisa em específica. Não sei o que a gente que não era, sabia exatamente o que estava acontecendo, mas muito legal, Muito legal. bem movimentado, bem tranquilo lá a cidade. Tava um tempo legal Gostoso, também, é. gostoso. O show de luzes, né, de Deza? luzes. Que Ah, é foi... legal lá. É. Ah, é lá na... Na Nossa, eu acho que eu vou torre. falar errado. É Torre de Davi. Torre de Torre de Eu Davi. fui uma vez. Que a gente tava Show conversando antes, show eu não das tava lembrando. luzes. Fui uma vez no Show das Luzes, eu acho. É muito, Muito nossa, legal. muito Nossa. lindo. Aham. Se eu já vi algum Não me lembro. algum musical, assim, eu acho que não supera. Não supera. Não supera. Junta tudo, né? Viagem com a Estrada é completa. junta tudo. É E completa. nós ainda com Jordânia. Nós voltamos com uma bagagem de conhecimento mais ampla, né, Bia? Sim, em relação Porque o que foi legal foi falar pro cliente, nós fomos para Israel. Nós Fizemos exatamente isso. Porque o cliente perguntava, você já foi para Israel? Não, ainda, mas eu vou. E aí agora, eu já fui. A gente consegue dizer pro cliente com a experiência, né? A que- experiência com real. certeza. E é muito legal, a gente troca Experiências também com eles. Aham. Tem muitos clientes que ainda não foram, apesar da empresa ser uma empresa de muitos anos no mercado, na Terra Santa. A gente ainda tem cliente que não foi Tem para muito pra que volta. Israel. Que não Tem muito conhece, cliente que né? volta? Volta. Tem. A gente- Muitos. Quando eu era do financeiro, né? A gente já batia carteirinha pra alguns clientes que a gente já conhecia. sério? Já conhecia. Ah, o fulano de É tal. sério? Sim. É, Às vezes- a gente criava um vínculo real mesmo com o cliente. Às vezes eu respondo às vezes no Instagram, né? Daí a pessoa, não, já tô falando com o fulaninho, já tô falando com a Patrícia, já tô falando com a Maria, já tô falando com essas pessoas. Daí eu, Isso nossa, aí. que legal, já Porque, sabe? né, se apresentar, dar o nome ao cliente, isso traz para ele uma confiança, Traz. né? Porque a nossa venda é uma venda online. 100% online. Não é. que a gente não possa receber, a gente recebe cliente no escritório, mas assim, é muito pouco. Mas clientes de São Paulo, porque o nosso ponto de venda é São Paulo, o ponto maior de venda é São Paulo. Mas a maioria, 80% das vendas é feito online. Online. Então, ele conheceu pela o seu credibilidade, rosto, né? ele conheceu o seu nome. É importante, é muito importante. É legal. É Tem- muito legal. A maioria realmente é de São Paulo ou vai de outros países Não, também que estão... tem. Tem. Muitos de Gente, outros países, Normalmente outros a gente... estados. Agora que eu tô no operacional, eu vejo a parte terrestre, né? Que a gente chama. Então, a gente vê, sim, Tem muito pessoas... terrestre. Tem? que é Não, mas tem de outros fora. países. De outros países. Falando com a gente também? Sim. Sim, Tem? sim. Meu Deus, eu não sabia que tinha sim, gente tem, de fora. tem. Sim. Legal. Tem A sim, gente tem, bastante. a gente tem- Optam por comprar pela US, fazer toda a parte terrestre. Mas aí, como ele tá muito em outro país,
às vezes ele fecha o voo por conta. Que às vezes compensa mais, Compensa Sim, mais, é. porque ele tá mais próximo da Terra Santa ali. Não compensa vir pro Brasil. Mas a parte terrestre, ele não abre mão de fazer conosco. Que legal. E enquanto tem pessoas que são daqui do Brasil, mas estão, por exemplo, longe, né, daqui de São Paulo. E aí, às vezes, pegam um voo nacional, venham pra cá pra poder embarcar com o grupo. Que legal. Pra Isso poder ter é. essa experiência com o grupo também. A gente tem casos assim Tem também, casos. de clientes que não são de São Paulo, né, Deza? A gente Sim, teve um de grupo outros agora, estados. o Danilo Rocha, o reverendo Danilo Rocha. A gente teve... A maioria, né? Todos são de outro estado. são de outro... Ninguém de São Aham. Paulo. Que legal. E Aí eles compram o nacional e saem, embarca daqui com o grupo. Sim. Aqui de São Paulo. De São Paulo, de GRU. Eles saem de GRU, fazem a fotinha bonitinha, a gente acompanha e aí acompanha toda a viagem, né, Deza? Que legal. A trajetória deles é bem legal. Agora eu queria saber qual que... Dá uma ideia, né, pro Danilão, qual que é a próxima viagem que vocês gostariam de verdade. fazer. Então, a gente não sabe se ainda tá merecendo. Vamos ver. Brincadeiras à parte, mas... Qual vai ser o nosso próximo destino, né? Pra gente poder ter uma bagagem aí de conhecimento, passar Talvez pro Turquia, cliente. Grécia, Né? Uma Isso, Europa é aí, verdade. ó. Né, Dora? Seria bem legal. Seria bem legal. As Estamos 7 abertos para dar igrejas. opiniões sobre Charme Onde vocês Shake. gostariam de ir? Sharm Sheikh, Deza. Dá pra gente poder conhecer um pouquinho mais de Israel e Egito. Voltariam pra Israel e Egito? Eu voltaria. Ai, quantas vezes? Eu voltaria. Toda vez que vai lá, conhece um lugar novo. É impressionante. É muito, muito legal. Eu voltaria porque eu vi agora nos grupos iniciais de fevereiro. A gente começou a embarcar em fevereiro. Então, nos grupos iniciais de fevereiro, eu vi eles indo pra prisão de Paulo. Que legal. Que não tinha. Ele não Foi tinha. um tipo, diferencial algo agora, novo. né? Então, eu iria. Eu iria novamente para poder ver coisas que não tinha ainda, né? Ou a gente não chegou a conhecer, por exemplo, não deu tempo. Porque, querendo ou não, é algo corrido. A gente quer conhecer tudo, mas às vezes não dá para conhecer tudo, né? Porque é muita, muita coisa. E a nossa viagem foi também para tranquilizar os nossos clientes em relação ao conflito que teve, né? Pra pôr em prova mesmo. Que tava tudo bem. O conflito também, além da pandemia, a gente sobreviveu a uma pandemia. Aí veio o conflito em outubro de 2023. Pelo amor de Deus. E atrapalha, né, o turismo em si. É a Terra Santa, é o nosso carro-chefe. Sim. E nós fomos para tranquilizá-los. Sim. Então, as pessoas podem levar suas famílias, seus esposos, filhos, né? Que a empresa deu essa oportunidade. Vocês levaram, né? Sim, Levou o Silas e o seu sim. pai. Eu levei meu pai, isso. A empresa deu essa oportunidade de levar, né, os familiares. E aí, quando os clientes viram a gente lá, teve cliente que me chamou a me gente adicionou no Instagram, me achou Meu lá, Deus. me adicionou, falou assim, ô Andressa, eu quero saber, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, senhora, eu nem não lembro direito o nome dela, mas era uma cliente. E aí, eles ficaram muito mais tranquilos depois disso, e a gente conseguiu, desde então, nós nunca paramos de embarcar. Melhor momento pra viajar agora, pra lá, é agora. É agora. Vazio. Indicamos, é agora. E as pessoas ainda têm medo, a gente vê esse receio das pessoas, mas... Não tem porquê. Não tem porquê. Não tem porquê. A empresa tem credibilidade, a West Travel é bem consolidada. Então, não tem porquê os clientes terem esse medo, porque a gente tem história, né? Quando a gente tem história, eu acho que tudo consegue ser resolvido, as coisas conseguem ter ali um meio de saída, uma escapatória. Por conta de experiência, né? Por conta de muitas vezes. Já aconteceu, isso. Sim. Acaba ficando tudo sob controle quando se tem ali um conhecimento específico sobre aquilo. Então, os clientes, a partir da nossa viagem também... Eles ficaram mais tranquilos, né? Ficaram, Eles acreditaram mais. E A gente ficava mandando uma fotinha, né? A gente pedia... Segue lá o nosso Instagram, acompanha. Tem grupos sendo embarcados, não precisa ficar com medo. A gente sempre fala. Embarcado agora, né? Voltou agora o grupo do Thiago Brunet. Ele saiu com um grupo 100 enorme. pessoas, Então, né? e foi pra Israel. Foi pra Israel. Egito.
Hoje a gente está embarcando mais um grupo. Desde fevereiro nós estamos embarcando para Israel. Todos os grupos têm roteiro de Israel, né, Bia? Acho que a gente já embarcou mais de 300 pessoas já. Só esse ano? Não, 300 pessoas no mês de maio. Já Agora, embarcamos mais de 300. Financeiro, eu já faço contagem de kit. Eu já sei quantas pessoas que embarcou. Mais de 300 pessoas a gente já embarcou. E tudo certo, tudo bem. Então, nenhuma queixa? Nenhuma queixa. Acho que em relação à segurança, as pessoas estão acreditando que tá tudo bem, porque foram, né? Estão compartilhando notícias boas. Então, acho que a tendência é que continuem viajando e que fique tudo bem. Que aumente. Que aumente. Então é isso, gente. O melhor momento para viajar é agora. Não perca a oportunidade. Estamos aqui com o operacional e financeiro falando com as experiências e que tá tudo tranquilo por aí. Tranquilo. Isso mesmo. Gente, eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui. Nós que agradecemos. Em cima da hora, né? Foi muito bom. Eu queria agradecer muito, que vocês voltem mais vezes e que vocês continuem com a gente por muito, muito, muito tempo. Vocês são família West Travel também. Sim, a gente já é um prazer, né? A gente já considera, lá na empresa a gente fala muito sobre, né, Bia? Vestir a camisa da empresa. Não é, trabalhar. Não. Essa é uma família, né? E a gente tem esse contato direto com os mantenedores de lá, com os CEOs. E isso pra gente é um privilégio, né, Bia? Sim. É algo que incentiva a gente também a gente sabe quais são as necessidades, a gente gosta de atender as necessidades, né? Para que as coisas também aconteçam, para que as coisas fluam, assim como a gente teve oportunidade, eles dão oportunidade pra gente. Então, eu acho que a gente tem esse sentimento de entrega também por conta disso. E é uma troca muito justa, legal, vocês crescendo, muito amável. Cresce, todo mundo cresce, Exatamente. ao mesmo tempo. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Muito obrigada, gente. Nada. Querem falar alguma coisa pra câmera? Eu agradecer, agradecer, viagem com a gente. É uma empresa de uma estrutura muito legal, muito bacana. Eu convido vocês a participarem de uma das nossas caravanas, né? A gente tem um site bem completo, bem legal. Acredito que você vai gostar bastante. E é uma coisa que a gente indica por experiência própria, é garantia. É isso, gente. Muito obrigada por assistir mais esse episódio. Fiquem de olhos na rede social. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.